O nosso título da mensagem é Necessitados. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmos 40 e vamos ler o versículo 17. Salmos 40, versículo 17. Salmo de Davi. Salmos 40, versículo 17, a palavra fala bem assim: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Palavra maravilhosa, né? Versículo curto, poderoso. Eu sou pobre e necessitado, mas tem um Deus que pode todas as coisas e cuida de mim. Então eu tenho folga e repouso nesse Deus. Senhor meu Deus, que nessa noite, Senhor, nós estamos aqui e somos gratos por estarmos aqui. Te louvamos por cada louvor que já podemos abrir as nossas bocas e te bendizer. E glorificar o teu nome, que é digno de toda honra, de toda glória, que é digno de todo louvor. Te louvamos, Senhor, porque no momento que estamos passando de tantas enfermidades, podemos estar aqui reunidos em Teu nome, no templo. Te agradecemos e pedimos, Espírito Santo, completa a Tua palavra nos nossos corações. E aquilo que estamos necessitados em ouvir, que possa chegar aos nossos ouvidos nessa noite. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos iniciar com o primeiro tópico, que fala uma vida de dependência. O título, o tema dessa mensagem é necessitados, porque nós somos necessitados. Nós precisamos das misericórdias, das bênçãos do nosso Deus. Nós somos necessitados de ouvir a sua voz. Nós somos necessitados de estar em comunhão, de estarmos reunidos. Nós somos necessitados, porque se estamos vivos, se estamos andando, se respiramos, se enxergamos, é porque o Deus que me criou, que te criou, que nos formou, Ele teve misericórdia de mim, de você, está tendo misericórdia das nossas vidas. Ser necessitado é depender. E o primeiro tópico fala uma vida de dependência. Nós, como seres humanos, nós queremos ser independentes. Nós queremos ser autossuficientes, queremos fazer tudo por nossa conta. Quando você está passando mal, que alguém tem que cuidar de você, dependendo da pessoa, fica agoniado, não consegue pedir, às vezes, ajuda, não quer, acha que tudo está incomodando. O ser humano é assim, e uns são mais do que outros. Eu falo porque eu passei por isso um tempo desse lá em casa com o meu marido em cirurgia, operado. E a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter o cuidado de levantar, a gente tem que ter o cuidado, às vezes, para não ficar andando, tem que pedir, me ajuda a fazer isso, você pode pegar isso para mim? Só que o ser humano é difícil, porque ele não gosta. A gente não gosta de depender, a gente quer o quê? Independência. Mas desde o início, desde a formação do mundo, houve a necessidade para que as coisas acontecessem de uma voz, que foi a voz de Deus. Quando você vai lá em Gênesis, logo no começo, fala, e disse Deus, porque era necessário que ele falasse, que ele desse a ordem, e as coisas acontecessem e se formassem. Então nós somos dependentes, desde que fomos criados, desde Adão e Eva. Não somos autossuficientes. Nós não somos independentes. Nós não fazemos nada se assim o nosso Pai que está no céu não determinar e falar, sim, pode acontecer isso. Não, não pode acontecer. Tudo depende da voz de Deus. Tudo depende da sua ordem. E quando fazemos, sem ouvir essa voz tão maravilhosa,
as coisas muitas vezes dão muito errado. Então é tão bom ter uma vida de dependência, é tão bom depender do nosso Pai, é tão bom ser dependente de Deus, porque Ele enxerga aquilo que nós não enxergamos, Ele vê aquilo que nós nem imaginamos ainda. Então, quando Ele fala assim, Bruna, pode fazer isso, eu vou em paz, porque eu sei que Ele sabe de todas as coisas e Ele quer o melhor para a minha vida. Queremos assumir o controle. Né? Muitos usam o exemplo de um carro, né, do volante, e é um exemplo bom que fica na nossa mente, porque o controle das nossas vidas tem que estar com aquele que nos criou, tem que estar com aquele que é nosso Pai, que é Deus. O controle das nossas vidas não pode estar nas nossas mãos. E nós achamos que nós temos tanto controle e que muitas vezes nós temos esse pensamento que nós podemos agir tudo conforme nós queremos, só que aí vem uma enfermidade. Como que se contém uma enfermidade? Não tem como. Você fica doente, você passa mal, você passa por aquelas fases que você vai passar dependendo da enfermidade que você tiver, e nós estamos simplesmente nas mãos de Deus. Então, nós não temos controle sobre nada, mas nós podemos escolher, entender que precisamos ser dependentes do Senhor. Porque eu até pensei assim, falei assim, nós podemos escolher ser dependentes. Não tem como escolher ser dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus e ponto. Porque tudo que acontece na nossa vida é o que Ele quer fazer. É o que Ele determina. Mas quando entendemos que somos dependentes, é diferente. Por quê? Porque recorremos a Ele. Porque entregamos todos os assuntos, seja do mais pequeno ao maior, nas mãos daquele que já sabe o que vai ser melhor nas nossas vidas. Seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na família, seja no seu local de emprego, seja uma decisão que você precisa tomar, na vida espiritual, tudo nós recorremos para aquele que nós somos dependentes. E quando nós entendemos que somos dependentes, nós conversamos, nós oramos, nós perguntamos, nós temos diálogo com Deus e o Espírito Santo. Ele sabe o que há de vir e encontrar nas nossas vidas. Que segurança! Ser dependente é viver uma vida segura. Para que eu vou ter controle, achar que tenho controle, se eu não sei qual o obstáculo que vai estar à frente? Então, ser dependente de Deus é estar seguro, é ter segurança, de saber que a sua vida está nas mãos daquele que te criou, que a sua vida está na mão daquele que te formou, que o que é de melhor Ele tem para a sua vida. Então, nós podemos respirar e nós podemos descansar quando temos uma vida de dependência em Deus. Salmo 139, versículo de 1 a 4. Nós vamos ler juntinhos. Fala sobre isso, que não sabemos de nada, de quem sabe tudo é Deus. Salmo 139 fala assim, outro salmo de Davi. Davi é um homem que tem dia que tem que ser dependente de Deus mesmo, que não tem para outro lugar para correr, para ir, né? Porque Davi teve os seus momentos, como todo homem carnal, teve seus, né, suas recaídas em algumas coisas, teve alguns problemas, caiu no pecado, mas chegou um certo momento, ele foi lá, pediu misericórdia para Deus, reconheceu o seu erro. Então, ele sabia o que é ter uma vida de dependência. Se vou para a guerra, não vou para a guerra de qualquer forma. Se tenho que enfrentar o gigante, não é de qualquer forma. Eu tenho um Deus que é 100% na minha vida e que eu dependo dele 100%. E ele é que ganha as batalhas por mim. Davi sabia disso. E ele fala assim, Senhor, tu me sondaste e me conheces.
Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. O Senhor sabe de tudo, sabe tudo que acontece na sua vida, na minha vida, sabe dos nossos pensamentos, sabe dos nossos desejos, sabe dos nossos sonhos, sabe das nossas dificuldades. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai, Ele nos conhece. Só que quando temos uma vida de dependência em Deus, Ele não só sabe, mas Ele fala conosco. Você só vai ser dependente de alguém que você conhece. Como que você entrega a sua vida a alguém que você não conhece? É complicado, né? Até quando você vai pegar algum veículo, um Uber, ou um táxi, ou um motorista de um ônibus, você tem que orar e pedir: Senhor, tem misericórdia, me leva até o caminho, me leva até o meu local de trabalho, aonde é o meu destino. Porque, querendo ou não, há perigos. Às vezes a pessoa não dirige tão bem. Esses dias eu peguei um que eu falei assim: Senhor, tem misericórdia. Eu virei para a Sofia e falei: Sofia, põe o cinto de segurança. Aí ela: põe agora. Porque a pessoa não sentir, aquela firmeza no motorista. Então, já é difícil. Mas nós podemos colocar as nossas vidas 100% nas mãos de Deus. E entender isso, que a nossa vida tem que ser uma vida de dependência, que não podemos fazer nada, que não podemos agir conforme, às vezes, a minha vontade, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas a minha vida tem que ser o que o Senhor quer, como que o Senhor quer que eu realize, o que o Senhor pensa sobre isso. São conversas com aquele que nós dependemos 100%. E o segundo tópico, a gente vai falar sobre eu não sou necessário. E nós vamos abrir em Lucas, capítulo 14, versículo 24. Como assim? Eu sou dependente, mas eu não sou necessário. Mas nós somos amados, tá, irmãos? 14, 24, Lucas 14, versículo 24. Eu peguei só esse último versículo, mas a partir do versículo 15, fala da parábola da grande ceia. Mas eu vou ler só o último versículo, que é o 24, que fala bem assim, que o Senhor fala: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Para não ficar solto, o que acontece? Um senhor, fez uma festa, uma ceia, e convidou fulano, convidou ciclano. Quando chegou o momento da festa, começaram o quê? As desculpas. Eu comprei um campo e eu preciso ir lá. Eu me casei, não vai ter como eu ir. E aquele senhor ficou indignado. Falou: poxa, preparei tudo tão bonito, do melhor, e cada um tinha a sua desculpa. Mas e aí? A ceia não aconteceu? A festa não aconteceu? Aconteceu. Porque ele falou assim, disse ao servo, e disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar para que a minha casa encha. Chama os pobres, aleijados, os mancos, os cegos. Chama todo mundo. E aqueles que eu convidei não provarão da ceia. Que o Senhor quer nos falar sobre
esse tópico, não sou necessário, a festa não deixou de acontecer porque um ou outro deram desculpas para não estar. A festa, a ceia aconteceu. Porque eu sou necessitado, mas eu não sou necessário. Nossa, Bruna, que isso? Sim. Deus não deixa buracos quando se trata do reino de Deus. Então, por isso que nós temos que querer muito, muito. Mas quando eu falo é muito, muito mesmo, estar aonde o Senhor quer que nós venhamos estar. O Senhor quer que hoje eu esteja aqui no Conexão Vitória. As portas estão abertas. Mas eu comprei os bois aí, eu tenho que ir lá ver. Conexão Vitória vai acontecer do mesmo jeito. Ah, eu não estou legal hoje. Conexão Vitória vai acontecer do mesmo jeito. Vão ter irmãos na recepção, vão ter os irmãos da mídia, vão ter um servo de Deus, pela misericórdia, ministrando a palavra, vai ter louvor, vai ter operação do Espírito Santo, vai ter cura, vai ter libertação. Quem vai perder com isso? Quem perdeu de se alimentar na ceia lá, de festejar, de estar e participar daquele banquete? Aqueles que não quiseram ir. Quando se trata do reino de Deus, nós não somos a cereja do bolo. Nós somos todos iguais. Nós somos todos necessitados da misericórdia de Deus. Quando fazemos uma tarefa no reino de Deus, na casa do Senhor, não fazemos porque vai ficar sem fazer, mas a gente faz porque nós somos necessitados. Porque todas as vezes que estamos na casa do Senhor, fazendo algo, realizando algo, em comunhão, é a oportunidade que o Espírito Santo tem de falar conosco. Eu não posso perder nenhuma oportunidade. E eu não gosto de perder nenhuma oportunidade. E louvado seja o teu nome, o nome do Senhor, porque hoje você não perdeu a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, de poder estar reunidos em comunhão, de reconhecer que você é pobre e necessitado, mas você serve um Deus que cuida de você 24 horas, todos os dias, todos os instantes. E é tão bom isso. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, Lamentações, capítulo 3, fica depois de Isaías, aí tem Jeremias, aí Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. É um texto conhecido, fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Não somos consumidos, não somos tragados, não porque somos bons, mas porque a misericórdia do Senhor, ela não nos deixa ser consumidos, mas através desse Deus, somos renovados todos os dias. Somos necessitados, não somos necessários, mas somos amados. Somos filhos amados pelo Pai. Somos todos iguais, temos a misericórdia de Deus. E em ser e não querer ser necessário, a gente lembra também
uma palavra que demonstra muito isso, pelo menos eu entendi assim, sobre o filho pródigo. Eu parei para pensar nele e eu falei, será que a fazenda ou a propriedade do pai deixou de fazer as tarefas que ele fazia? Será que parou de ter as atividades, tudo parou, nada funcionou? Ele fala, me dá aí a minha parte e deixa eu aproveitar. Falando de uma forma assim, né, bem simples. Pai, eu quero ir aproveitar. Me dá a minha parte da herança. E ele vai. Mas e a propriedade? E as tarefas? A palavra não fala. Houve um prejuízo, pois o filho deixou a casa do pai e pegou a parte da herança. Não. E eu creio que não houve. E assim é também as nossas vidas. Louvado seja Deus que ele depois foi lá, né, na posição de necessitado. Pai, deixa eu, pelo menos ser igual, né, os seus servos aí. Reconheceu que ele era dependente, pediu misericórdia, viu que ele era necessitado de estar com o Pai, necessitado de estar na casa do Pai. Então nós não somos necessários, nós somos necessitados, nós somos filhos, nós somos amados, nós somos cuidados. E o terceiro tópico fala que dele, por ele e para ele. Lá em Romanos 11:36 tem esse versículo, que fala assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo é sobre Deus. Nada é sobre mim, nada é sobre você. Tudo é sobre o nosso Deus. E no dia 8 de janeiro, quem tem o seu devocional, leu essa palavra que eu achei maravilhosa. Porque uns dias antes eu tinha escutado assim, e é preocupante quando você escuta assim, eu preciso cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha família. Me gela o coração quando eu escuto isso. E eu tinha escutado isso um dia antes. E no dia 8, que foi até um sábado, eu li no devocional isso aqui, ó. A vida cristã nunca terá como fim uma vida para si mesmo, mas será sempre desafiadora e em direção ao próximo. A vida cristã é sobre Deus e sobre pessoas, é sobre Deus e sobre o reino de Deus. É uma missão de vida, uma jornada a percorrer e um destino a chegar em prol do rei, do reino e da sua noiva. Portanto, o que eu gosto, sinto e desejo pode ser importante, mas nunca deve ser o essencial ou o alvo da minha vida. Nosso destino precisa ser conhecer a Cristo e fazer a sua vontade. O melhor vem agora. Se assim vivermos, seremos imparáveis nele. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Deus e sobre o seu reino, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque você respira, Bruna? Porque dele, por ele e para ele. Por que você anda, Bruna? Porque dele, por ele e para ele. Porque você tem uma célula na sua casa? Porque dele, por ele e para ele. Porque você veio na conexão? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as oportunidades que temos de adorar a Deus.
é necessário adorar. Porque se um dia não tiver voz, as oportunidades que eu tive, eu adorei. Não tiver mãos, não puder andar, não puder enxergar. Todo o meu corpo, toda a minha vida tem que ser dele, por ele, para ele. Nós cantamos o último louvor que fala assim: eu me rendo para te conhecer mais. Como você se rende só com o dedo do seu pé? Se render é 100%. É por completo. Ser necessitado é 100%. É por completo. Sou necessitada na minha angústia, na minha aflição. Na minha angústia e na minha aflição eu busco ao Senhor. Amém. Todo tempo é tempo, enquanto há tempo. Mas que possamos buscar todos os dias, todos os minutos. Possamos ter relacionamento com o Senhor todos os dias, todos os minutos. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque não é sobre você, é sobre o Senhor. Não é sobre mim, é sobre o reino dele. Que nessa noite você possa erguer as suas mãos e se render ao Senhor 100%, porque nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de nós. Amém, irmãos? Que você possa ficar de pé agora para o louvor.